Porque foi quando eu cheguei no Rio, 74, houve essa oportunidade, fazia 20 anos da morte do Getúlio. Agosto, 24 de agosto de 74, fazia 20 anos. E o Ney falou, temos que fazer o filme em 40 dias. E eu tinha acabado de trabalhar na Cinemateca em São Paulo com recuperação de nitrato. Eu que tinha separado todos os nitratos, todo o material do DIP, eu que tinha separado. Eu falei, eu consigo fazer, mas eu não quero fazer um filme histórico de datas, linear. Bah. Eu quero fazer um filme, eu tenho paixão, eu não sou getulista, mas eu tenho paixão pela capacidade que ele teve de segurar o poder. Isso me interessa sempre. Aliás, o meu motivo de fazer filme é saber quem manda. Esse é o meu gancho, é o único, só tenho esse. Eu quero sempre saber quem manda aqui, sabe assim? E aí realmente consegui fazer, mas é um filme difícil de fazer, mas foi o último documentário. Uau. E dali você parte para fazer cinema de ficção. Exatamente. Por quê? Porque eu percebi claramente que eu não tinha rigor teórico para fazer uma coisa acadêmica, linear, e com a determinação só informativa. Eu sou delirante, não consigo segurar a onda quando eu começo. E cinema, quanto mais pelando fica, melhor. Ele tem que ser uma coisa que queima, para mim. Que queima no sentido de elimina. Você tem que eliminar, queimar, cauterizar. Então, aí eu comecei, logo depois eu percebi no Getúlio que não dava para eu não falar sobre um assunto como eu quisesse, né? E pronto, aí foi. Não fiz mais documentário. A única coisa interessante do Mar de Rosas, do ponto de vista elenco, eu fui indo, escolhi, escolhi a Teresa Raquel. Ensaiamos, percebi nitidamente que a Teresa Raquel e eu era filha, ela era mãe. Eu percebi. Falei, não vai dar certo. Nós tivemos uma discussão onde eu me lembro de eu falar, e ela também, você nunca me obedeceu. Eu falei assim, essa frase é determinante, eu vou ter que sair. Aí eu procurei a Norma, que era uma mulher muito difícil e uma atriz muito interessante, né? Mas foi uma relação muito legal, porque ela é muito forte e ela conhecia mais cinema do que eu. Mas eu sou muito hábil. Eu falava o tempo inteiro. E eu falava, manipulava os atores, mudando inclusive, enxertando frases que não estavam no roteiro, mudando a direção da câmera, porque eu nunca marco a luz antes de marcar a cena. E eu não marco a cena. Eu espero o elenco fazer a cena para eu poder me arrumar ali. Então, ali eu já sei. Então, como não era som direto, eu falava, quando você for sentar naquela cadeira, você fala isso. Tem sempre um caco. E eu vou falando. Eu vou falando, eu vou falando. No Mar de Rosas, eu ficava sentada num banquinho do lado de fora do carro, na Dutra. Na janela do carro, aos berros. É muito bom isso. É uma coisa muito formidável de ter tido a oportunidade de fazer isso. As cenas que vão rolando ali, com essa... É uma coisa bem lúdica, né? Os atores É uma uma farra. É uma farra. É uma farra, é uma brincadeira. É uma grande brincadeira. Porque eu já estava no delírio de matar a mãe, já é uma brincadeira, porque nós não mataremos as nossas mães jamais, né? Então eu estava brincando disso, o que é ótimo, muito bom fazer isso, né? Foi muito bom para mim fazer. Foi muito E bom. essa é a atriz que faz a filha.
E ela trabalha com você em muitos filmes depois. Todo o elenco eu tento recuperar. Ela fez 3 filmes comigo. A Miriam Muniz fez 4 filmes comigo. Eu corto a cena de acordo com a respiração dos atores. Eu nunca corto por cortar. E eu nunca avanço por avançar. Quando eu estou com trilho, mais fácil. Quando está na mão, eu empurro o câmera até ele ficar louco, mas eu vou empurrando, vou atrás dele, empurrando. Porque é pela respiração do elenco que você sabe o ritmo das coisas. O poder na família, o poder na escola e o poder de libertar-se, né? Que é o sonho de valsa. Agora, depois disso que se faz Amélia? Depois disso eu fiquei muito tempo sem produzir, não conseguia. Aí fiz Amélia. Aí fiz Amélia, que eu também adoro. Agora, uma coisa muito curiosa, porque quando a Sarah Bernhardt vem para o Brasil, é um momento que ela veio 3 vezes. Ela veio uma vez só. Uma vez só. Ela veio em 1906, com todo o staff dela, e ela teve uma péssima ideia, porque ela estava fazendo a turnê que era Buenos Aires, Rio, depois Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos, fez o mesmo espetáculo, mas depois ela parou e continuou nos Estados Unidos, Canadá, depois voltou para a Europa. Mas aqui ela foi trabalhar num teatro, que era o Teatro Lírico do Rio de Janeiro, que era ali na Praça 15, que era um circo. E o camarim dos atores ficava na cocheira, lá atrás. Ela ficou completamente... O empresário dela que tinha arrumado isso. Eram as cadeiras do Teatro Lírico. Eu trabalhei... As cadeiras do Teatro Lírico estão no filme até. As cadeiras eram numeradas, eram soltas, eram de palhinha e uma madeira relativamente clara, assim. E quando ela veio é que eles resolveram tabuar a plateia, porque era de serragem a plateia. E o palco era redondo, mas não era um palco italiano, era o picadeiro. Depois é que eles fecharam a rotunda para poder fazer o som. Quer dizer, uma porcaria, né? E foi nesse teatro, na Tosca, que ela caiu e o contra-regra não tinha posto o colchão. E foi aí que ela quebrou o joelho e foi embora de navio de madrugada, porque ela não deixou ninguém mexer. E suspendeu a turnê. Sempre assim, eu fui para lá, arrumei uma agente lá que chama Nora Habib, que pegou uma atriz francesa, da comédia francesa, que chamava Geraldine, não sei o que lá, que eu esqueci o nome dela. E ela veio, e ficou no Hotel Glória, e nós saiu na imprensa, fizemos contrato, começamos a ensaiar, ela foi ficando toda mordida de mosquito, e aí ela teve uma febre, e eu percebi nitidamente que ela estava desesperada, e ela pegou e falou, eu amanhã não vou ensaiar, papá. Ela foi embora. Os advogados dela mandaram e pagaram a ruptura de contrato e foi embora. Aí eu falei, vou ter que voltar na França e achar uma atriz. Peguei a gente de novo. Olha que interessante. Tinha a Fanny Ardant no hotel, no George Sand. Tinha a Fanny Ardant, um monte de mulheres. Eu falei, eu nunca passei por isso. Eu não vou ter coragem de fazer um teste com a Fanny Ardant. Aí ela levantou e eu falei, não, alta desse jeito não vai dar, porque não vai dar. A Sarah Bernhardt era uma mulher mínima, ela tinha 1,56 m, 58, sei lá. Do lado da Fanny Ardant tinha uma outra atriz com o nariz meio bicudo, quieta.
Eu falei, Nora, manda todo mundo embora, deixa só aquela moça ali, aquela atriz, que eu não tinha noção quem era pela cara dela. E é a Beatriz, que é da Comedy, é uma atriz maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É um momento muito engraçado quando ela vem para o Brasil, a Sarah Bernhardt. Ela é vista, é a primeira vez que você tem essa fuxico de que a roupa que ela usava, ela estava acostumada a ser encarada como uma atriz. Não, ela era uma diva Né? de Uma verdade. diva, mas que as pessoas falavam sobre colocação da voz e no Brasil eles queriam saber que maquiagem que ela usava. Perucas, pó de arroz, nada mais. Ela foi a primeira atriz de uma companhia. Depois veio o Caruso, mas ela foi. Em 1906 não tinha. E aí você joga ela vai para o interior? A camareira dela é brasileira, que era a Marília, né? Eu tirei uma sequência linda delas conversando, que não tinha tempo, porque eu montei em Nova York. E tinha nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos tem uma coisa que você não consegue segurar, que tem 3 caras com um charuto que falam assim, vamos ver o filme e ver se você acertou? Eu falei, vamos. Aí eles me chamaram e falaram assim, você conta a história nos primeiros 5 minutos, tira essa sequência. Era uma sequência que contava a história, de fato. Eu não tinha percebido. Então eu tirei a cena que fica claro quem é a Marília, quem é aquela camareira, que é a Amélia, né? Tirei, mas tudo se passa em função das irmãs que precisam ficar com algum dinheiro e são cooptadas pelo poder civilizatório da Sarah Bernhardt. É super fascinante. O contraste entre os costumes, entre as situações. Vai desenvolvendo um mal-entendido horrendo. Horrendo. E elas são muito boas. O elenco é muito bom. O elenco é muito bom. E aí você tem coragem de fazer a Gregória de Matos? Que é outra iniciativa complicadíssima. Com o Ali Salomão. Que é difícil. E em preto e branco, o teu colorista. Não, é Rodolfo Sanches, que fez um impecável. Isso na tela, eu fiz em 35. Sim. Em 11 dias. Aquele texto barroco, em 11 dias, com uma câmera Panavision, que dá também uma definição. No DVD você não vê, mas dá uma definição de branco e preto que é uma lindeza. Né? E ele fez uma lavagem depois? Depois a gente passou um sépia. Agora eu tirei o sépia, porque eu remasterizei. Eu tirei um pouco o sépia. E é um texto dificílimo. Dificílimo. Mas muito atual. Se você muito, totalmente. 1648, ali, antes daquela idade mais ou menos, a grande parte era, imagina, Salvador. E o Ali, ele é um talento bruto, porque ele não é um ator, ele é um poeta. Mas ele é o cavalo do Gregório, porque chega uma hora, eu tinha certeza que ele era o Gregório. E a roupa? A roupa foi uma menina que trabalhou comigo na Sarah Bernhardt, ela era assistente, eu chamei ela, a gente fez. Eu fiz em 11 dias. 11 dias. Não tinha trilho, e a gente fez com 4, como se fosse uma liteira, nós pusemos, porque uma Panavision é pesada. Tem câmera na mão, não é na mão, nós fizemos 4 caibros e 4 homens andavam com aquela câmera Panavision pendurada nos caibros. Né? Foi incrível. Fizemos tudo na Fortaleza de Santa Cruz, aqui. Onde eu peguei um fungo de morcego que depois tive que ser operada. Ai, meu Deus. Porque eu respirei o cocô do morcego, você respira e aquilo vira uma coisa horrível. Aquelas catacumbas lá. Mas fizemos isso 11 dias. Eu adoro o Gregório. Aliás, eu gosto dos meus filmes porque eu me diverti tanto, fui tão feliz fazendo, que eu gosto deles.
me fizeram bem. E a Então, primeira missa? a primeira missa é complicada. Complicada. Era para ser mais leve. Eu não tinha dinheiro para fazer no mato. Eu fiz, não sei, você já viu a primeira missa, né? Eu fiz num estúdio em São Paulo, de 400 metros quadrados, sem blimp. Era o que o dinheiro permitia. 400 metros quadrados é daqui naquela pedra, 40 para cá, 40, 20 para cá, uma coisa assim, mais ou menos assim. Passava avião. Um elenco muito interessante, um elenco que eu não conhecia, tinha pessoas que chegaram na véspera. O Pedro Álvares chegou na véspera, o Pero Vaz chegou 2 dias antes, os Marujos chegaram 4 dias antes. Assim foi. Como, na verdade, aquele filme, na verdade, é uma tese sobre o cinema, né? Quem não é de cinema, não sei se engole tudo aquilo, não sei. Não era assim, o filme não nasceu assim, mas foi realizado assim, 3 semanas. Finalmente, em digital, que é uma coisa também É uma mudança muito grande, né? muito grande. É muito grande. Você não consegue ter capricho. Você não tem espaço para fazer nenhum capricho, nem porque a câmera resolve. Tem foco? Tem. Tem luz? Mesmo se não tiver, ela abre mais, ela faz, ela resolve. E ela é leve. Então você está sujeito a todas as bobagens possíveis e a todas as virtudes. Mas se você não dominar, você não chega nas virtudes no digital. Porque é tão fácil, tão rápido, tão leve. Fala, sai andando, vai lá e faz. É quase isso, entendeu? A dramaturgia escorrega pela mão. Dramaticamente, você não consegue segurar dramaticamente. O ator fica... tudo é liquefeito. Nós estamos vivendo nessa época liquid. Você precisa segurar muito bem, porque senão o ator percebe na sua célula neurológica, lá dentro do cérebro, que é só deixar correr. Sim, qualquer coisa você pode repetir. Não custa nada repetir. Não custa nada. A não ser tempo, né? Ele tropeçou, não tem problema. Não precisa mandar para o laboratório, revelar. As luzes não esquentam. Entendeu? É líquido. Você está trabalhando em que agora? Eu tenho um outro roteiro, mas... tocou o telefone. Foi bem na pergunta. Você está fazendo um outro trabalho agora, preparado? Né? Eu tenho um outro roteiro, onde eu quero discutir a eficiência da ideologia, ou a não eficiência da ideologia. Que é difícil, mas o problema agora não é nem o roteiro. Agora o problema é condições de produção. Porque não tem estatais, não tem empreiteiras, não tem empresários. Foi banido, todas as fontes foram banidas. E mais, enquanto isso, a TV Globo ocupa todos os espaços. Dramaticamente, o público está ficando viciado em comédias vagabundas. O Brasil é um país que precisa tomar muito cuidado, porque isso aqui pode virar uma porcaria total. Falta pouco, eu acho. Infelizmente, falta pouco. Eu não consigo... Eu tenho... O filme está em o filme novo, né? O roteiro está em 3 editais que não saem e não tem data para sair. E os empresários não recebem nem projeto.
Então, você fica muitos anos sem filmar. Para começar, sempre um filme leva muito tempo. Não, além do mais, esse é o problema do filme. Quando você faz um filme, na verdade, vira uma epifania, porque você não sabe quando vai ter outra. Você quer se divertir, você quer aprender, você quer mostrar que você sabe mais do que sabia no anterior. Então, vira muita coisa para um filme. Porque o certo é fazer um filme cada 2 anos, com um certo ritmo, né? É. Mas não dá. Não dá. E o encanto também desaparece, porque as provas são tantas que você fala, eu não quero mais me submeter a tantas provas. Né? Eu não quero mais. Eu prefiro sentar e ler. Né? Eu prefiro sentar e ler. Mas você conseguiu fazer uma carreira com uma série de filmes autorais bem marcadas. Eu acho que não tem nenhum filme seu que fosse pensado assim, que você foi contratado para dirigir, que você não tem, né? Não, nunca. Então é uma trajetória, é isso que agora me dá aflição, porque eu não sei sair disso. Talvez deveria, mas eu gosto assim. Né? Ruim. Muito ruim. Eu só sei que quando eu fiquei vendo todos os filmes, porque uma atrás da outra, deve ser estranho. é muito fascinante, porque se vê é uma linha, não é uma linha reta, mas se vê uma ondulação. De preocupações, de coisas, de tomadas. E você sabe, você falou da coreografia dos filmes, da movimentação. Sim. Você sabe que eu estava, agora nem me lembro que festival que foi. Foi o das Tripas Coração. Os caras falaram, gostaria que você me apresentasse a coreógrafa do filme. Quem fez a movimentação? Eu falei, não tem, não foi. Como assim? Não foi. Mas tá. Eu falei, não, eu faço. Eu não tinha consciência disso. É uma das coisas que me chamou muita atenção. De repente, quando vai subindo, crescendo o caos, eles se movimentam de uma maneira... Sim, mas se movimentam de uma forma completamente coreografada. Quer dizer, você não sente eles coreografados, mas você vê o trabalho do ator, do atriz, você vê que ele está, você vê o conjunto que faz, o tableau que ele faz, mas em movimento, né? Eu acho uma coisa fascinante. Absolutamente fascinante. É uma coisa que me realmente chamou a atenção. Né? Eu acho gostoso. Eu acho gostoso uma coisa que você possa fazer. Eu faço cinema com a mão. Eu sei fazer cinema com a mão. Sem dinheiro, com a mão. Agora aqui, mais para frente. Agora vem. Assim, fala aquela coisa de... É fazendo mesmo. É muito gostoso. E não é teatro, né? Não é teatro. Não. Vamos ver se eu consigo fazer de novo. É uma surpresa, não sei se consigo. Consegue. A idade chega. A gente também tem menos hormônio para imprimir. Mas dirigir, fazer filme, é muito física. É muito físico. É completamente físico. As pessoas esquecem que realmente... Ele é estiva. Você acorda às 6 horas da manhã e eu produzo. Então, eu chego às 6h30 da manhã, eu espero chegar a equipe, eu tomo café com a equipe, eu converso com a equipe. Aí chegam os atores, eu vou para maquiagem, maquio. Aí eu vou ensaiar com os atores, aí vamos marcar. E aí eu vou para o escritório às 7 horas, 8 horas da noite para ver o que foi gasto, o que precisa pagar amanhã.
Então eu chego de volta às 10, 11 horas da noite. E no dia seguinte é a mesma coisa. A sorte é que agora, como não tem dinheiro, antes a gente trabalhava com 12 semanas, depois com 8, depois com 9, depois com 8, depois com 7, agora já estamos trabalhando só 3 semanas. O último filme foi 3 semanas. A primeira missa. A primeira missa foi 3 semanas? 3 semanas. É uma coisa de estivador. Você carrega nas costas, o hormônio vai inteiro. Acaba tudo. Quando acaba, você não tem mais nada. Depois recupera. Depois recupera. Vamos ver, não? Mas a propósito do livro, se você quiser, te digo agora de tarde, tem mais 4 livros que tem 3 ou 4. Tem o último que me mandaram, que é de um brasileiro que defendeu tese na França. Tem a visão muito interessante, o cinema brasileiro, só o Jabor e eu. A visão masculina e a visão feminina. Que interessante. Eu acho que ele se atrapalha todo, mas tudo bem. Depois tenho um de um cineasta mexicano e tem um outro que eu tá em casa, eu vou te dar o nome dos 3. Tá. Que fala sobre tua obra e teu trabalho. Genial. Vamos. São 3, então são 3. Aí tem do Evaldo Mocasel, que são 4. O do Evaldo Mocasel é uma coisa linear. O primeiro curto, o segundo curto, o terceiro curto. É bom. É bom de material, assim. Sim. Porque os curtas foram muito interessantes. Quer dizer, os 2 primeiros curtas, eles estão vivos até hoje. Vai passar agora. O meu primeiro curta estão remasterizando, vai passar em Belo Horizonte, no Festival de Curta. O primeiro, 1969. É sobre sindicalismo na indústria brasileira. É o nascimento do Lula. É o nascimento do Sindicato dos Metalúrgicos. Que eu fiz o filme em 69, o Sindicato dos Metalúrgicos foi acatado pela Fiesp em 70. Em 79 nasce o PT. Eu fiz 10 anos antes. Já é o reinado do sindicalismo. E esse vai passar. O outro eu fiz sindicalismo rural, o anterior, chama Lavrador, com poesias do Mário Chamy. É sindicalismo rural, sindicalismo. Por isso que eu entrei pro cinema pela porta da obediência e do rigor, mas depois de tudo. Se teve tive. Censura. Tive todos os problemas. Tive denúncia do DOPS, tive prisão no DOPS, depois eu fiz um filme no Pantanal que o Itamaraty me chamou, eu assinei um documento onde jamais exibiria esse filme. Imagina que documento inútil, comigo. Nem bem eu assinei esse documento, eu mandei o filme para o Pierre Castro e o filme foi para Veneza e está no meu Museu do Homem, porque é sobre matança de onça, no Mato Grosso. Saiu no mesmo momento. Depois, o das Tripas ficou na censura 10 meses. E eu tive que pôr só saiu da censura por causa de um padre canadense que foi comigo para lá e conversou com o Abiac. Aí eu me comprometi a botar um letreiro. E se você quiser, te dou até esse texto, é muito engraçado. Onde eu digo que aquele filme é louco, que não tem nada a ver com a realidade, que é um filme patológico. Saiu esse letreiro antes de entrar o filme, entrava esse letreiro. Mas deixava entrar, mas tinha que ter o letreiro. Tinha que ter o letreiro, que é um letreiro absurdo. Sim. Imagina, existe filme patológico?
Esse é o filme na escola. É. É. Foi um auê aquilo lá. Ah, deve ter sido. Ah, foi um auê. Deve ter sido. Aliás, Mar de Rosa foi um auê. Todos esses filmes, se você pensar que isso faz 40 anos, 30 e poucos anos. É. O movimento das Uma mulheres. maluquice. Você enfrentou o movimento das mulheres? Você fez parte do coletivo das mulheres? Não. Não. Eu sempre fui uma peça. Eu não gostava, depois eu falei, não posso, eu tenho que gostar. Mas eu falei, minha militância é na arte, não é uma militância do feminismo. É no cinema a minha militância. Conheci todas, andei todas. Quando eu fui para... Até aquela Glória maravilhosa, aquela americana, que eu esqueci o sobrenome dela agora. Oh, Gloria Steinem. É. Mas eu nunca tive uma militância feminista, porque não gosto de gueto. Quando começa a fechar, Sim. não gosto. Eu não gosto. Estudei no colégio alemão, eu conheço quando autoridade eu conheço, e eu conheço quando começa a fechar o funil, que depois não dá para sair. Você vira feminista o resto da sua vida. Não quero, entendeu? Eu gosto de diversidade, né? Né? Aí não, mas eu nunca nunca fui feminista. Minha militância é como me expressar. A liberdade de se expressar. Mas eu achava muito, pelas temáticas do poder dentro da família. É um questionamento que, de fato, todo mundo estava mais ou menos questionando naquele era um momento que deu para fazer isso, né? Que era uma loucura fazer, mas deu para fazer. E ainda hoje, tudo é difícil. O Primeira Missa foi mal. O Primeira Missa, o PT quase me matou. O que você fez? O PT quase me matou. Todas as pessoas, todas. Porque o PT rachou, inclusive, o cinema, né? Sim. Conseguiu rachar o cinema. Dos cineastas que eram do ditado assim, cinema novo, com quem você quer ir mais? Eu tive Conversa ou troca? Eu tive muita intimidade, fui muito amiga de... Eu não era do cinema novo. Primeiro porque eu vinha de São Paulo e era uma geração posterior. Mas eu tinha uma amizade enorme com o Jabor, com o Miguel, com o Nelson, com o Cacá, com o Cosme, da Cinemateca, Leon e Glauber. Eu fui com a mãe do Glauber para Paris para buscar o Leon que estava doente lá. Sim. Trabalhei com a irmã do Glauber quando eu era continuista do Cury, As Amorosas. Eu fui continuista do Cury, do filme, o último filme dela. Não foi o último filme dela. O Glauber, ele era antimachista, ele era machista. Era difícil ser amiga do Glauber, não era amiga dele, mas eu convivia com ele. Walter Lima. É raro ver alguém. Cheguei tinha até uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu ia muito ver o Nelson lá na ABL. Nas terças-feiras eles têm um chá lá, eles conversam. Mas não dá mais tempo, eu não sei, ficou tudo tão difícil. Sair na rua é difícil. Essa janela vai dar trabalho nesse som, hein? Tem que fechar. Você não estava aqui ontem. Tava mais, né? Tava mais, Mas eu não vejo quase... Eu sou uma amiga de Eunice, a gente se encontra aqui, acolá. E ela sofre muito também desse novo mundo aí.
difícil. Você é amiga E também o- da Helena Sombra? Muito. Trabalhei com a Helena. Fomos fazer aquela condição da mulher na América Latina. Ah, vocês fizeram, a- viajando, Que fomos, atravessando. começamos no México, descemos para o Peru, descemos para a Bolívia. Quando eles foram fazer a Argentina e eu voltei. Aí já voltei. Mas sou amiga da Helena desde antes. É. Mas a Helena ela tem uma reta de documental muito interessante. É. Então, se você fosse falar para um público americano, universitário, que talvez não conhecem muito sobre cinema brasileiro, e eles iriam ver um filme teu, vamos dizer, ou Amélia, ou Getúlio, Olha, eu tive uma experiência com Mar de Rosas numa universidade que eu fui, que eu agora não me lembro qual foi, que era o Mar de Rosas. Me lembro que no final teve um pequeno debate muito constrangedor, porque eu percebi que eles não estavam entendendo. E eu fui lavar a mão no banheiro, encontrei uma menina, ela falou assim, aqui a gente não tem famílias que bebem, famílias que brigam. Isso não existe aqui. Eu falei, o quê? Né? Então, quer dizer, eu acho que não é. Hoje não sei como é, mas o Mar de Rosas talvez seja difícil, não sei. Não sei. Agora estou curiosa de saber como seria. Eu também, porque se você vê o cinema americano, ou o cinema comercial americano, eu não conheço outro cinema americano, mas o cinema, ele é muito audacioso hoje em dia. Hoje em dia, que eu digo de uns 20 anos para cá, ele é super audacioso, super elaborado, você tem filmes elaborados. Talvez tenha mudado, mas também eu estava numa universidade que não era Nova York, que não é. Eu acho que eu estava em Los Angeles. Eu viajei um pouco demais, eu não me lembro, eu misturei. Não sei te dizer, tem que pensar, alguém tem que escolher comigo. Alguém que conheça os Estados Unidos hoje. Por exemplo, estudantes de cinema nos Estados Unidos hoje já é uma coisa ainda mais desenvolvida ou mais específica do que nós temos aqui, porque eles têm, assim, o contato que eles têm com o roteiro é muito maior do que o contato que nós temos aqui, porque eles têm uma indústria que está em cima, que repousa em cima de roteiros. Sim. Tem o Sundance, que repousa em cima de roteiros. Então, eu acho que para os Estados Unidos, um autor é uma coisa que funciona na academia para você analisar, como dentro de um curso. Agora, como plateia de espectador, não sei mesmo. Para um curso, eu acho que o cinema de autor é interessante, porque é para análise, é para eles aprenderem ou saberem como não deve fazer, né? Getúlio Vargas. Uhum. O que você diria antes para teria que ter uma trabalhar? introdução histórica, eu acho, para eles verem que eu estava presa apenas na habilidade de manter o poder. Esse é a chave. A chave. É. A chave do Amélia também, como ela conseguiu, naquela bagunça cultural, manter o poder. Porque ela tinha o poder mesmo, ela tinha o dinheiro. É sempre essa chave, é sempre essa chave. Nós estamos vivendo no Brasil hoje, o poder se mantém pelo dinheiro. Então, acho interessante que eles compreendam isso quando forem ver qualquer filme meu, que a discussão minha é a chave do poder, né? Eu já estava na estrada, ó. Não, é que eu sempre acolhi as propostas feministas, me fiz presente, porque meus temas, para leigo, parecem feministas. Acontece que
para mim não existe feminismo assim, porque, primeiro, eu trabalho sob a condição feminina, posto que sou mulher, eu estou submetida à condição feminina. Então é muito mais fácil achar que é um filme feminista. Não é, não. É um filme, eu só trabalho para saber quem manda aqui. Eu só trabalho na questão do poder. Eu fui presente exatamente para poder dizer isso que eu acabo de dizer, que eu sou submetida à condição feminina, mas eu não sou feminista, porque eu não gosto de gueto. Quando começa aquele funil, eu parei, mas eu estava sempre presente. Eu fui muito presente. É. Nunca está se pensando que você nasceu assim e que você não pode, jamais poderá ter uma fala. Você dizer, agora estou falando como homem e agora estou falando como mulher. Não existe isso. Não existe isso. Você é mulher e ele é homem. Posto isso, estabelecido isso, vamos tocar em frente, não vamos fechar o gueto, porque não tem como. Eu me lembro, não sei se foi aí que você estava dizendo, veio o Chico Buarque também numa conversa dessas, que o Chico era um autor com temática feminina. Gente, pelo amor de Deus, isso rolou há anos. Sim, durante muito tempo. Anos e anos. Eu não sei, agora que você falou dessa coisa, o meu olhar feminino, não existe olhar feminino. Existem bons filmes, maus filmes, só. Teve muitos. Eu sempre fingi na minha vida que eu não percebia as agressões. Sempre fingi. Porque eu não queria tomar atitudes. Mas, mesmo no cinema, o cinema é um lugar que, quando você chega no set, você já provou que você pode estar no set, né? Isso é claro. Mas, mesmo assim, alguns homens ditos esclarecidos, inconscientemente, eles fazem algumas provas que você começa a perceber num sorriso, numa insistência. Câmera onde? Isso era comum. Câmera onde? Eu falava, momentinho, estou pensando. Aí falava, aqui. Ah, aqui não dá. Dá sim. Experimenta aqui. Não, tem que pôr aqui o arco, não sei o que, da travessa. Eu falava, vamos pôr, então vamos pôr, então. Aí fica um pouco fluse. Ah, quero. Aí funciona, entendeu? Eu lutei muito com isso. Mesmo no meu ambiente de trabalho, que era um ambiente para Frentex. Era tudo para Frentex. Naquela época nós éramos para Frentex. Mas tinha isso também. Sempre terá. Em compensação, não terá nenhuma mulher que vai fazer a porcaria que os nossos governantes fazem. Jamais farão. Elas não gostam de porcaria. É uma característica feminina. Eu posso falar sobre isso tranquilamente. É o seguinte, eu nasci de uma família de imigrantes espanhóis. Espanhol é macho. Não existe casa de espanhol onde o pai pensa que não manda, ele acha que manda. Isso é o primeiro item. Segundo item, fui estudar num colégio alemão, pós-guerra. Então eu conheci muito precocemente na minha vida o que é a luta pelo poder, a manutenção do poder, a mentira do poder. Porque eu tinha em casa um tipo de poder e no colégio um poder. O nazismo tinha acabado de acabar. Eu sinto cheiro de autoridade. Eu sinto cheiro
de mentira. Eu tenho tá no meu DNA isso. Não tem como fugir disso. Isso eu acho que é abrangente, vai ser para sempre, porque a gente está vitimizado por isso, a vida toda, a vida toda. Então não dá para escapar, não, para mim não deu para escapar. Essa é a única coisa que me interessa na vida. Do ponto de vista literatura, como me expressar, cinema, poesia, relações, é tudo saber quem manda, porque se for para mandar, me avisa, porque eu estou fora. Não, não. Eu sou assim. É verdade. Você acha que foi tipo uma... O Brasil ainda não fez terapia. O Brasil está submetido à mais negra ignorância de si mesmo. Ele não sabe onde ele está pisando, por que ele está fazendo isso. O Brasil é um país menino, um país pequeno, criança. É um país criança, só faz bobagem. E por isso que não tem autoridade, porque, né? E as autoridades no Brasil também não conseguem, eles não têm conceito de autoridade, o Brasil. Portanto, ninguém fez análise. O Brasil é um país sem análise, sem educação, sem escola. Como é que pode funcionar? Né? A Elis que cantava, o Brasil não conhece o Brasil. Não conhece, não sabe nada. O Brasil não sabe nada. E se a gente bobear, ele vai ficar assim. É muito ruim, é muito triste. Mas é o único assunto que me interessa. Eu sei que... Eu não sei como é que é hoje essa geração, por exemplo, sei lá, um garoto, uma moça de 22 a 28, mais ou menos, é o tempo da escola, não? Eu não sei como é que eles são, mas eles não querem correr tanto risco como a minha geração topou. Minha geração topava, eu peguei todos os bondes, eu queria correr todos os riscos. E queria conhecer a fonte de todos os riscos. Eu não sei hoje, a universidade, depois da Revolução de 64, a universidade foi sendo destruída. A universidade, na minha opinião, hoje, ela é 30% do que era a universidade no Brasil há 50 anos atrás. A universidade perdeu substância. A intelectualidade desapareceu, os críticos desapareceram, as pessoas com capacidade, metodologia de análise estão desaparecendo, os velhos estão indo embora. Então eu não sei como é que o Brasil vai se instrumentalizar para ter uma geração que resolve, nos seus 22 anos, arregaçar as mangas e correr risco. Porque o Brasil quer ganhar dinheiro, o Brasil acostumou com trapaça, o Brasil acostumou, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem gosto, porque eu não gosto de nominar, mas acostumou com uma televisão perversa, desbundada, estúpida, limitada. E mais, a lei do trust no Brasil não funciona, porque não pode deixar uma televisão crescer do jeito que cresceu. Isso é fácil. O Brasil é um país cuja cabeça está sendo feita por televisões evangélicas, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, não dá. Cadê os críticos? Cadê os analistas? Cadê os parâmetros para conduzir os jovens? Não sei se tem. Ela é jovem, que idade você tem? 33. Já está começando a curva do vamos ver, porque vamos ver. Mas qual é o risco que você quer correr hoje, exatamente? Me diga, para eu poder continuar falando. Vai ver se está afim. Tem algum que você queira correr mesmo? Para valer? Pela pátria, vamos lá. Ela foi
foi presa, né? Eu fui presa 10 meses. Fala um pouco disso, porque o pessoal vai querer saber como é que ela foi É. presa. Mas eu quero saber antes, eu vou falar, mas eu quero saber qual é o risco que você, os seus amigos, não é você, pessoa, quer correr hoje? Acho que ninguém quer correr risco, né? Fala sério. É. Meus amigos todos foram presos. Todos. Acho que tem uma galera correndo risco e ninguém fala sobre isso. Porque, como você mesmo falou, quem está correndo risco, você tem Mas uma tem, não roda. são os black blocs. Não, mas pessoas que, por exemplo, eu faço parte de uma rede que tem um cara preso Uhum. durante meses porque ele é um líder, digamos assim, um líder de movimento e Mas não é black bloc. Não, Eu mas tenho uma foi- dificuldade de falar foi- desses foi blacks. acusado de acusações absurdas. E tá em cana. Droga, tá em cana e não consegue ser solto porque é preto Ah, bom. e ligado ao Agora já juntou, ele está com capacidade 1000 de poder ter problema. Só esse. Tem esse caso e outros casos mais específicos, né? De pessoas que se envolvem com o movimento social Uhum. são presas. E não se fala, ninguém fala Já sobre saíram da universidade? isso na universidade. Estão dentro da universidade ainda. Mas não é o ERJ, Não. porque o ERJ não tem aula, né? Eu acho isso, eu acho que sem uma formação vertical de uma juventude, sem uma metodologia de raciocínio e de compreensão dessa juventude, sem uma capacidade de ter líderes que conduzam essas pessoas, analistas, professores, historiadores, que vão puxando e vão dando. A Elô é uma professora de universidade. O que a Elô dá ela vai dando alimento para a cabeça vir, né? Sem ter isso é muito difícil, porque as pessoas estão querendo resolver a vida. Ah, o aluguel, eles não querem correr risco nenhum. A minha geração, não é eu, a minha geração não tinha isso. Eu tirava o relógio, quando eu falo eu, não é eu não gosto de falar eu, mas a gente ia para passeata e tinha assim, tirava o relógio e punha nas plantas. A gente sabia onde estava o seu, o meu, punha no jardim, na praça da biblioteca, a gente deixava o relógio. Esse é o meu, esse é o seu, esse é o... E a gente ia para o que desse e viesse, sem parar. E eu acho que tinha ali 40% de farra ali. E os outros 60% seja o que Deus quiser. Porque a gente acreditava que a gente ia fazer um país. A gente tinha certeza que falava, agora está ruim, mas a gente vai. Os professores da universidade puxavam a gente, os amigos puxavam. A gente estava a fim de fazer o Brasil que você queria. Eu fico lendo os livros hoje, eu comprei agora, Cartas Provincianas, do Gilberto Freire com Manuel Bandeira. E você fica vendo, eu estou falando dos anos 50, 60, 70, 80. Você fica vendo como todos se empenhavam em descobrir quem escrevia, quem escrevia melhor, quem fazia poesia melhor, quem estava fazendo escultura. Era uma troca, era uma troca. Era uma troca de momento favorável, porque você queria ser brasileiro com tudo que isso quer dizer, né? Até para ser presa, não tem importância. Eu estou aqui dentro, eu fui denunciada, fiquei aqui dentro, fiquei 10 meses lá e tudo bem. Meu processo só foi acabar em 75, eu fui presa em 71. Só fui acabar, eu fiquei 10 meses e depois o processo acabou em 75. Porque eu fui fazer o filme da Helena, que tinha que tirar passaporte. Porque eu não conseguia tirar passaporte. Mas o Brasil estava sendo feito. Não, o Brasil estava sendo destruído pelos militares, destruíram a universidade. E aí começou. Não é que o Brasil sempre foi destrutivo. Foi uma criança que
Tem muita coisa boa no Brasil e é um desperdício o Brasil. É uma criança que joga tudo fora. Tem entropia. O Brasil sofre de entropia. Sabe o que é entropia? Em vez de fazer assim, uma bacia de água assim, vai tudo para o centro. Entropia é quando você coagula tudo num só aspiral, que ali é a coisa. Entropia é quando você faz ao contrário, a água sai da bacia, as matas se queimam, os rios se contaminam. O Brasil é um país de entropia, jogamos tudo fora. Continuamos jogando, né? Não tem liderança. Não tem liderança. Como vai rolar? Agora os Estados Unidos estão numa pior, porque vocês estão jogando tudo fora já. O Trump já está com a água da bacia, já está tudo fora. Tem algum pensamento otimista sobre o cinema brasileiro? Assim, Não, eu acho assim que a gente precisa ficar super atento, porque eu acho que a gente ainda vai piorar. Eu acho que até o cinema do Brasil não vai reagir. Por enquanto não vai reagir. Teu próximo filme é uma reação? Não sei se será, é uma reflexão sobre a inutilidade das ideologias. Eu não sei se será uma reação. Porque alguém quer filme papo cabeça? Estou cansada de ouvir. O Downtown me pôs para fora, falou, não quero filme papo cabeça aqui, não. Sabe? E o que se faz com a sua cabeça? Mas fizeram agora. Fala assim, desculpa, estudei pra caramba, fiz universidade, e o que eu faço agora com a minha cabeça? E com minha maneira de se expressar, porque eu sou fruto de uma geração que era importante se expressar, porque se expressando que se faz um país. Não tem outra maneira de fazer um país. Esses caras que estão tentando, com lei e com dinheiro para cá para lá, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não conseguirão. Os Estados Unidos também não conseguirá. Com aquele jogador de água da bacia, vai jogar muita água fora lá. Mas os Estados Unidos conseguiu, as diferenças, talvez, pensando em academia, as estacas de poder que os Estados Unidos fincou, e fincou porque é de uma outra natureza que nós, não tem português no meio, não tem holandês no meio, não tem índio no meio, tem índio, mas é outro índio, tem preto, não tinha preto na formação. Essa formação, principalmente religiosa, as estacas é um país que está de pé e tem backbones of the nation ainda, penso eu. Pode ser. O Brasil não tem backbones of the nation. A Fiesp foi embora, as indústrias foram embora, a universidade foi embora. Cadê backbones of the nation? Tem boas escolas, tem a FG, a Getúlio Vargas, mas só a classe A consegue atravessar por ali. E a classe A quer ir embora. É um problemão. É um problemão. Não tem escola no Brasil. O Brasil vive hoje como vivia há 100 anos atrás, fora daqui. Fora do Rio, fora da costa, né? E é aviltado e vilipendiado sem parar pelos governantes. Não tem. Eu não vejo. Infelizmente eu não vejo.